Olá, aqui quem fala é o Davi e seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Meus nobres e queridos irmãos, como nós já sabemos aqui, poder nesse mundo significa dinheiro. Portanto, se você é uma grande figura, um grande líder religioso, e você deixa de ganhar muito dinheiro como você ganhava antes, nos bons tempos, ou seja, tempos de manipulação, tempos onde as pessoas não podiam criticar, né? Ficava tudo resumido à grande mídia. Se as coisas vão mudando com as chegadas das plataformas e muitas pessoas criticando, mostrando a verdade e a exploração que muitos grandes líderes religiosos faziam, claro que a gente não generaliza, tem muitas pessoas boas nesse meio, mas a gente sabe que os caras como Pedindo Mais Cedo, Silas Malacheia, Valdomiro Santiago, Marcos Infeliciano e tantos outros por aí, fizeram da fé um grande negócio, fizeram da fé o seu poder. Os caras já estavam nível Super Saiyajin, meus nobres e queridos irmãos. Já pediam abertamente, não tinham mais vergonha de fazerem isso. Antigamente a gente exibia os vídeos aqui, por exemplo, do Infeliciano pedindo moto, documento de carro, e as pessoas faziam isso. E ele, com o seu discurso, com a sua manipulação, fazia aquelas pessoas humildes e pobres, muitas vezes o cara dava a moto que trabalhava. Ele conseguia convencer essas pessoas, fazendo-as entender que, se elas não dessem, estariam se recusando a dar ao próprio Deus, a causa de Deus que ele, né, estaria à frente. Era uma causa justa, segundo eles. Então, poxa, você tem a moto e não vai dar? Pô, cara, mas eu trabalho com ela, levo a minha família, transporto a minha família. Não interessa, é a causa de Deus, dê logo. E, infelizmente, muitas pessoas fizeram isso. Teve pessoas, no caso do Pedindo Mais Cedo, que inclusive entraram na justiça, né, contra a Universal, por o cara estar com uma doença terminal, e ir falar com eles, e o que é que eles colocavam na cabeça das pessoas? Olha, irmão, o senhor quer ser curado, acredita no milagre, acredito. Passe tudo que você conseguiu no nome da igreja. E o cara dizia, caramba, velho, passa tudo que eu tenho pra igreja e minha família, como é que vai ficar? Não, aí você... Isso é uma prova que Deus está colocando pra você. Então, meus irmãos, você vê que às vezes a gente tá aqui, né, na nossa normalidade. É difícil o nosso dia a dia, né, mas pelo menos a gente estando com saúde, meus irmãos, é uma coisa. E eu digo isso porque muitas pessoas dizem, ah, mas esse povo também é idiota. É seleção natural. Eu vejo isso aqui até no nosso próprio canal. Por mais que tenha pessoas despertas aqui, sempre tem um que diz, mas isso é seleção natural. Eu entendo quem pensa assim, mas quem pensa assim também tem que entender que essas pessoas não estão nas suas condições normais. Elas estão diante do fim da própria vida, muitas vezes. A gente não sabe como seria, meus nobres e queridos irmãos, a nossa própria reação, o nosso raciocínio, como ficaria se a gente tivesse um diagnóstico, olha, você tem 2 semanas de vida. Você já pensou nisso? E é nessa situação que muitas dessas pessoas, às vezes não elas próprias, mas um filho, um parente, uma esposa que a pessoa ama muito e trocaria realmente tudo que tem pela vida daquela pessoa, só que Deus não impõe isso a gente. Deus tem os seus planos, que muitas vezes a gente não entende. Mas esses caras, como não acreditam, já disse pra vocês, eles têm o direito de ser, não estou criticando a maçonaria, mas eles são maçons estudados que pegam ali a Bíblia e fazem uma verdadeira seleção de trechos isolados para apoiar a própria causa. É isso que eles fazem. Essa é a função deles. Certo? Então, quando eu lembro de tudo isso que a gente já comentou, não vou colocar imagens porque a gente já fez, eram vídeos antigos, muitos saíram do ar, foram denunciados por eles mesmos, né? Eles mesmos vêm e derrubam. Mas o interessante, meus irmãos, é que eles estão perdendo muito poder. Quando eu falo poder, você já sabe que é dinheiro. Eles estão perdendo muito dinheiro. A partir da nossa união, compartilhamento que vocês fizeram dos nossos vídeos e outros que mostravam essa realidade, o que é que aconteceu? As igrejas começaram a se esvaziar. As pessoas começaram a desconfiar que aquilo ali de fato estava errado. Mas só que por muitas vezes a mídia manipuladora apoiar e não falar do assunto, então as pessoas diziam, não, nossa, isso aí deve ser o capeta que está colocando na minha cabeça. Mas aí começou a vir aqui, ver os contra-argumentos, desmanchando essa manipulação, as pessoas começaram a entender e ficar longe dessas casas. E aí, meu irmão, o poder desses caras começou a diminuir, as igrejas se esvaziando, pararam de recolher dízimo, e as falcatruas que eles faziam começam a ser desmanchadas. Você deve ter visto aqui os nossos vídeos sobre o Valdomiro,
que ela está recebendo um monte de processo, está tendo bens travados pela justiça para pagar o que deve. Então isso significa o quê? Perda de poder desses homens. A mesma coisa aqui da própria Igreja Universal do Poder do Dinheiro, que se apoderou do nome Reino de Deus. Nenhuma igreja, nenhuma denominação poderia usar Reino de Deus porque eles se tornaram dono. Olha o absurdo que era isso. E agora, com a perda de poder deles, ou seja, de novo, lembrando, perda de dinheiro deles, eles vão perdendo espaço. Olha só a matéria enviada pelo nosso querido irmão Lucas França. Desde já mais um agradecimento a esse irmão de fé e batalha que só essa semana já marcou 2 gols aqui, né? Vamos lá. Justiça decide que a Universal não tem monopólio do nome Reino de Deus e outras igrejas podem usar. É uma vergonha que tenham se dado monopólio a eles, né? É uma vergonha. Uma matéria muito recente de 12/12/2022. Uma igreja rival da Universal também poderá ser chamada pelo termo do Reino de Deus. É que a Igreja Universal não detém exclusividade do nome, conforme decidido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, TJ São Paulo. A Igreja das Nações do Reino de Deus foi fundada por um descendente da Universal, o bispo Romualdo Panseiro, que atuou na igreja de Edir Macedo por mais de 30 anos. Então é outro mais do mesmo, né, meus irmãos? É mais do mesmo, mas não, a questão não é porque o bispo Romualdo Panseiro, ou não, Panseiro, vem de pança, né? Panseiro, pança. Mas continuando, né? É mais do mesmo. Mas não é essa a questão. A questão é que um poder que eles tinham, esquece que é outro panseiro aqui, esquece. Lembra que era um absurdo que a igreja se apoderasse da palavra Reino de Deus e não deixasse os outros usarem. É isso que se trata. Então é uma vitória sim e demonstra a perda de poder desses caras. Então, de acordo com a UOL, em junho de 2020, a Igreja Universal processou a Igreja das Nações, acusando-a de tentar confundir os fiéis com o objetivo de obter vantagem econômica indevida. Então os caras estão deixando claro aqui que não é questão de fé, não é uma organização sem fins lucrativos, muito pelo contrário, ó. Tá aqui, ó, a própria narrativa da igreja, a fim de obter vantagem econômica indevida por meio de doações. Quer dizer, mas não é uma obra sem fim lucrativo? Como é que os caras estão brigando pelas doações? Então, meus irmãos, só cai numa coisa dessa quem quer, quem se cega para essas coisas. O pior é isso que eu falei no começo do vídeo. A pessoa cai muitas vezes por estar totalmente fragilizada naquele momento. A Igreja das Nações também utiliza uma pomba como símbolo e a insígnia Jesus Cristo no logotipo das fachadas e altares do local. Romualdo Panseiro e Edir Macedo romperam em 2018. No processo, a Universal afirma que a adoção de nome e visual similares representa uma cristalina má-fé. Em contrapartida, a rival afirma que o Reino de Deus é um termo apregoado normalmente por todos os cristãos, que sua origem é bíblica e que não pode haver monopólio. Sobre o símbolo, afirma que a pomba é importante para a fé cristã, o remeter ao batismo, o batismo de Jesus Cristo, segundo uma figura descrita na Bíblia. A igreja diz que sua intenção nunca foi a de ludibriar as pessoas, mas sim propagar a palavra de Deus. Afirmou ainda que mudou o desenho e a fonte da letra do nome de Jesus Cristo no seu logotipo, para provar que seu único objetivo é propagar a palavra de Cristo. A igreja de Edir Macedo foi derrotada em primeira e segunda instâncias, mas ainda pode recorrer. Segundo o desembargador Natal Arruda, relator do processo no TJ, a expressão Reino de Deus é admitida efetivamente em todo cristão e que o seu uso não bate de frente com os direitos de marca da Universal. Que encerra, né, a matéria curtinha e já foi o suficiente para a gente entender que de fato existe aí uma briga de cães gulosos. Os dois para mim são cães gulosos, mas o ponto positivo é esse, de você ver eles de fato perdendo poder, né? Era impensável uma coisa dessa alguns anos atrás, tanto é que nós nunca ouvimos falar disso, né? A igreja perder esse monopólio que eles fizeram em cima do nome de Deus, né? E todas as coisas que esses caras fazem, meus irmãos, resumindo, né, aí indo além da Universal em si, mas o que esses mal pastores têm feito, meus irmãos, esses lobos, né, em pele de cordeiros, o que eles têm feito é uma verdadeira fábrica de ateu, meus irmãos. Eu acho que nunca existiu tanta gente, né, revoltada com Deus, que não tem culpa de nada disso. Eu vejo até aqui nos comentários quando acontece alguma coisa absurda, porque Deus não faz nada, porque Deus não... Cara, Deus não vai reagir para consertar as cagadas, com perdão da palavra, que nós mesmos escolhemos. O pessoal escolhe mal, não é de hoje. Se você não prestou atenção,
no episódio da crucificação, quando Herodes disse: escolham, o que é que vocês querem? Jesus Cristo ou Barrabás? Aquilo ali foi uma eleição. E as pessoas escolheram quem? Barrabás. Barrabás. E ele ainda perguntou: e com Jesus Cristo eu faço o quê? Se o povo disse: solta ele, disseram: crucifica-o, crucifica-o. É sempre assim, meus irmãos. Não um exemplo tão grande como o nosso Cristo, o nosso Salvador, mas você tem homens bons, bem intencionados, que se candidatam a político o tempo todo e são ridicularizados. Não é dada a chance aos caras. As pessoas compram a narrativa de quem? Da grande mídia. No episódio da crucificação também tinha a grande mídia. Só que eles não usavam câmeras, eles iam no boca a boca. Aquelas pessoas bom de lábia, sabe? E são bom de parlar. Inclusive parlamentar vem disso, né? Nós não temos os parlamentares, são as pessoas que falam bem. Fala bem. E esses caras já existiam naquela época e estavam ali no meio do povo. Olha, esse Jesus Cristo fez isso e isso, inventando mentiras sobre Cristo, distorcendo as doutrinas de Cristo, e fizeram o povo ficar enfurecido com ele. Se Herodes tivesse permitido, eles mesmos teriam acabado com Cristo ali mesmo, com as próprias mãos. Herodes ainda mandou chicotear ele uma noite inteira, deixar os ossos em exposição para que o povo tivesse pena. Olha, para não ter que tirar a vida desse cara, vai, massacra ele aí e coloca lá. Mas a população ainda assim enfurecida achou pouco. E você acha que isso não acontece nos tempos de hoje? Muito pior. Eu cito aqui o Enéas. Enéas, depois de ter assustado o sistema na sua primeira candidatura, o que os caras fizeram na próxima? Trabalharam em ridicularizar ele, distorcendo cada coisa que ele falava. E o resultado deu certo? Deu. Tanto é que Enéas desistiu, né? Depois virou deputado, e a sua votação foi diminuindo. Então é terrível a situação. Aí uma pessoa diz: mas por que Deus não intervém na hora que eles estão mentindo? Porque a pessoa no fundo sabe que aquilo ali está errado. Mas ela prefere o quê? Se agarrar na própria maldade, no seu preconceito, na sua raiva do diferente, e aí gera tudo isso. Gera todas essas coisas. Porque o povo estava acostumado naquela época de Jesus Cristo, meus irmãos, e veja como o exemplo se aplica agora. Estava acostumado com a lei, com o negócio de: eu pequei, eu vou levar um cabrito aqui para aquele meu pecado lá ser perdoado. O pessoal vivia na época da lei e não queria aceitar as boas novas, era muito diferente. Como aquele povo lá não aceitou até hoje. Eles vivem ainda diante da lei. Mas para viver na lei, é o que Jesus Cristo disse, a pessoa teria que ser 100% santo. Porque para Deus não existe pecado grande nem pequeno. E não aceitaram as boas novas naquela época e nem aceitam agora. E da mesma forma, esses pastores que não acreditam no cristianismo, não acreditam que ele era filho de Deus, pegam as suas palavras e distorcem, usam como quer. O Edir Macedo já disse: se eu sou a favor mesmo da interrupção de vida, e se isso for pecado, eu estou disposto a pagar. Ele não teme. Uma pessoa que temesse a Deus não farava isso. Pegava a Bíblia e jogava no chão durante os cultos. Olha aqui, ou Deus cumpre o que ele prometeu, ou isso aqui não vale nada. Jogava a Bíblia no chão. Mas é um homem que não tem respeito. Um homem que prega o oposto de Cristo. E as pessoas, no fundo, sabem disso. Olha, mas Cristo não era milionário. Cristo ainda nos disse para não juntar dinheiro aqui na terra, onde as traças e os ladrões levam, a ferrugem come. Juntasse no reino de Deus, que é o reino espiritual. Ou seja, as boas ações, porque lá é eterno. E as pessoas sabem disso, mas no momento elas não querem ouvir isso, meus irmãos. Elas querem ouvir falar em quê? Se vingar dos inimigos, humilhá-los, em elas serem poderosas. Elas querem ouvir isso, meus irmãos. E é por isso que esses homens têm tanto poder, e é por isso que Deus não intervém quando você mesmo escolheu baseado nessas coisas. E isso é só um grande exemplo, porque todo dia pequenas coisas são colocadas na nossa frente. É aquela pessoa que está andando ali do seu lado, você pegou sua motinha: eu vou trabalhar aqui. Aí você encontra um vizinho, um amigo, uma pessoa que está indo quase para o mesmo lugar que você, e você sabe, mas você não oferece uma carona. Às vezes você vê na fila de um supermercado uma pessoa não idosa, mas uma pessoa que já está maltratada pela vida, cheia de varizes nas pernas, se reclamando de alguma dor, e você não dá a sua vez. Então são pequenas coisas, meus irmãos, que a gente vai sendo testado no nosso dia a dia, que no final das contas vai justificando a nossa atual situação. E aí a pessoa pergunta: o senhor não vai intervir? Não, você escolheu. Você escolheu. Quantas pessoas são como verdadeiros parasitas? Eu, por exemplo, família, eu só casei uma vez e acho errada a separação. Eu sei que gente vai me criticar aqui: Davi, mas nem todos têm sorte. Eu sei disso.
Eu entendo que tem casos e casos, mas boa parte, certo, são como vampiros. Arranja uma mulher, a mulher dá a juventude a ele, quando vai ficando mais velho ele quer outra da mesma idade que ela tinha antes, e aí deixa aquela que foi companheira dele. Começa a brigar, começa a arrumar picuinhas no dia a dia, aí arruma outra. O Bolsonaro é mestre de fazer isso. As mulheres dele têm que ser sempre novas, mais novas do que ele. Eu não concordo de jeito nenhum com isso e Jesus Cristo também não. Quando perguntaram a ele sobre isso, ele disse, ainda que a pessoa tenha motivo, não é certo deixar a esposa. Então você veja, meus irmãos, tem várias coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, e já disse, tem casos que é justificável. Uma traição, né? Uma pessoa que puxa mais do que você pode dar. Tem casos e casos. Mas a gente sabe que a exceção não faz a regra. A regra, na maioria das vezes, é isso. Aparência. Vantagem. É isso. Então, meus nobres e queridos irmãos, no fim, resumindo aqui, nós estamos diante aí da queda desses grandes impérios religiosos. Cada ano eles têm menos pessoas, né, dispostas a serem exploradas. E isso tem a parte boa, que é essa, da perda de poder desses caras, mas também tem uma coisa oculta aí no meio, que também tem a ver com a agenda, né? A propagação da agenda, que é internacional, ela também está avançando e ela vem mudando esses costumes. Enfim, meus irmãos, a gente volta com mais 2 vídeos para vocês. São uma às 7h30 da manhã, outra às 5h45 da tarde, 17h45. E eu vou ficando por aqui nesse momento. Às vezes o YouTube não manda notificação, então fique de olho, tá certo, meus nobres e queridos irmãos? E desde já eu agradeço muito a você e peço que Deus abençoe você e sua família, meus nobres e queridos irmãos. Se você discorda de qualquer coisa que eu disse aqui, mostra o teu ponto de vista. Muita gente está deixando de comentar, isso prejudica o canal, irmão. Você não dá like, prejudica o canal, irmão. Então ajude, família. Não adianta a gente ficar numa bolha aqui, não adianta. A maioria das coisas que eu falo aqui, vocês também pensam. Outra parte você também já sabe. Muita gente acrescenta aqui. Então, vamos fazer com que chegue a mais pessoas que não entendem essas coisas. Tá certo? Então eu conto com você. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um abraço e a gente segue juntos. E família, eu reativei o canal Encarando na Estrada. Fazia um ano que eu não postava. Aí o YouTube disse, ó, você posta de novo, eu vou dar um chute na sua bunda. Então eu estou postando de novo, tá certo, família? Quem quiser assistir o canal é o Encarando na Estrada, tá certo? É uns vídeos mais tranquilos, mais de boa. Mas se você gosta, vale a pena. Então é isso, meus irmãos. Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!